Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se inscreva no nosso canal, Deus te abençoe. Amém, bom dia, graça e paz sejam multiplicadas, sejam bem-vindos ao canal da Missão Ressignificar, mais uma quarta-feira que estamos aqui e pela misericórdia tão somente do Senhor nosso Deus, que por sua infinita graça a gente tem conseguido dia após dia caminhar, acordar vivo e seguir em frente, trilhando os seus passos. É fácil? Não. Mas com Ele a gente consegue caminhar. Amém? Hoje vamos começar com Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Nós vamos falar hoje sobre o discernimento dos sábios e entendidos. Encontrou? Estava perdido? A gente só encontra que estava perdido, que estava sumido. Mateus 11, 25. Diz assim o texto: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sábios e entendidos. É interessante que a Bíblia ela é repleta de passagens que falam de sabedoria e de entendimento, de conhecimento, tanto das que são naturais quanto das que são espirituais. As naturais, aquelas que a gente vai adquirindo no caminhar da vida, no chão da vida, como fala o pastor Cleito, e as espirituais, né, a espiritual, aquelas que são adquiridas pela intimidade e comunhão com Deus. Aquelas que Deus dá deliberadamente àqueles que, porventura, têm falta e pedem a Ele. Sabemos que ambas, tanto a natural quanto a espiritual, a sabedoria, são necessárias. Porém, o entendimento e a compreensão da vontade de Deus, de como aplicá-las, são essenciais para que não venha, ou a gente não venha, a convergir para um caminho distante do propósito de Deus. Então não basta ter, a gente tem que ter o entendimento e a compreensão da vontade de Deus para poder aplicar, para que dentro dessa sabedoria a gente não venha convergir para um caminho distante do Senhor, distante do propósito dele. Mateus 2:1-3 fala o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente de Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Em Lucas 2:8-18 diz o seguinte: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo
e guardavam durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Se a gente prestar atenção e como fala o pastor Cleito, colocar o nosso olhar com muito amor, a gente vai perceber que a primeira leitura, Mateus 11:25, graças te dou, ó Pai, por esconder dos sábios entendidos e revelar aos pequeninos. Essas duas outras passagens, Mateus 2, dos sábios que vão atrás do rei dos judeus, e dos pastores que recebem também a missão de ir até o Salvador. Elas são bem próximas. A gente pode pegar os reis magos, né? Em canto nenhum se fala que são reis, mas a tradição fala dos reis magos, dos magos ou sábios, como sábios, os reis, os magos como sábios, e os pastores como pequeninos. E o porquê disso? Porque é muito difícil para um sábio, é muito mais difícil para um sábio do que para um pequenino ouvir e aceitar algo de imediato. O sábio entendido, devido à sua natureza, ele vai parar para poder analisar tudo o que lhe for dito. Não que isso seja ruim. E eu acho que nós temos que ponderar realmente e analisar muito do que é falado. Agora, quando é Deus que está falando, a gente tem que crer, independente se tudo está indo contra, se o que está escrito ali está diferente de tudo e de todos, sobre qualquer assunto que for. E os sábios entendidos, primeiramente eles vão analisar. Se não tiver de acordo com o que eles entenderam, com o que eles aprenderam, com a lição que eles trouxeram da vida, vai ser muito difícil eles aceitarem. Não estou assim falando da imprudência, como eu disse, mas quando é Deus que fala, a gente tem que ouvir. E a Bíblia nos orienta, inclusive, a esse respeito, que é para a gente ter prudência. Mateus 10,16 diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, a gente tem que ser prudente realmente. Estou falando, no caso ali, de ceticismo, no caso daqueles que se acham entendidos, de ceticismo, de um comportamento onde a dúvida ela é imperativa, ela impera. E o caminho que se trilha é lógico, dentro do que foi aprendido. E isso é muito peculiar também àqueles que são religiosos, que dizem que são espirituais, mas no fundo são religiosos. E quem sabe nós não estamos incluídos aí nesse meio. Talvez não 100%, mas volta e meia, a gente, às vezes eu sou um dos maiores religiosos que existe na face da terra. Os magos ou sábios tinham um destino. E qual era esse destino? O local de nascimento de quem? Do rei dos judeus, na cidade de Belém. Os sábios discerniram como o melhor local para o nascimento. Aonde eles foram parar? Um palácio, em Jerusalém. E para lá foram. Os magos tinham um sinal, uma estrela, mas a deixaram de lado e seguiram as suas mentes analíticas. Ele tinha um sinal de Deus,
a estrela. Mas em um determinado momento, essa estrela, eles não conseguiram ver. E qual é o caminho, o lugar mais lógico para um rei nascer? Onde um rei está? Em um palácio. Distante da estrela, eles foram parar no palácio. Você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E só voltaram a entender, a se atentar para o sinal de Deus, depois que constataram que o rei dos judeus não se encontrava no palácio do rei Herodes. Mateus 2, 9 e 10 diz: E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles. Então, eles voltaram a enxergar. Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. A estrela se deteve onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Quando nós deixamos de seguir as orientações de Deus, a estrela, né? Essa estrela aí, que é a vontade de Deus, sai do nosso campo de visão. E passamos a andar conforme o nosso querer e o nosso entendimento. Desta forma, o caminho que passamos a trilhar é de erros, de enganos, que podem trazer muitas consequências para a minha vida e não só para a minha vida. O discernimento dos magos resultou na morte das crianças de 2 anos para baixo. Deixou de andar conforme a vontade, seguir a estrela, de seguir a vontade de Deus, passaram a andar conforme a sua vontade e, por conta disso, uma matança de, não sei precisar aí, mas de inúmeras crianças, todas abaixo de 2 anos. Então, foi parar no lugar errado e esse lugar errado trouxe uma consequência muito complicada para outros e muito a ponto de morte, né? Os pastores também tinham um destino, o local de nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Observem que o destino dos sábios era o rei. E o destino dos pastores, ali os pequeninos, o Salvador, Cristo Jesus. Não um sinal, mas uma informação do próprio Deus através de um anjo. Então, os magos tinham uma estrela e os pastores tinham uma informação do próprio Deus através dos anjos. Então, era algo mais pessoal. No que diz respeito aos sábios, era mais impessoal. E os pastores, ao receber essa informação, eles creram e seguiram sem titubear. Lucas 2, 15 e 16, 2, de 15 a 16, diz: E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então, o destino dos dois, tanto dos sábios quanto dos pastores, dos pequeninos, era o mesmo. Só que, no decorrer da jornada, uns deram uma pequena desviada, para não dizer pequena, e olha o estrago que foi, vamos dizer assim, né? Deram uma desviada e foram parar aonde não deveriam.
Já os pastores, eles creram. Não tinha uma mente lógica, vamos dizer assim, e simplesmente o Senhor falou, eles foram. Quando Jesus chega à idade adulta e começa seu ministério, nada muda no que diz respeito a sábios e entendidos. Os doutores da lei, os sábios que são sábios e entendidos, têm a mesma postura e não ouvem e não enxergam o que foi anunciado pelas Escrituras sobre o Salvador. Então, eles são sábios, têm conhecimento das Escrituras, estão lendo e ensinando todos os dias. E quando o Salvador aparece, eles não conseguem enxergá-lo dentro das Escrituras. E depois de constatarem, depois do nascimento do Salvador, constatarem o nascimento do Salvador, os pastores saíram anunciando a todos. É só ler lá em Lucas que a gente vai perceber. Porém, mesmo diante das evidências, preferiram continuar esperando pelo Messias. Caramba, nasceu o Salvador. Os pastores foram lá. E o texto diz que logo em seguida eles saíram anunciando para todo mundo. Será que não chegou no ouvido desses doutores da lei? Dos rabinos? Será que não chegou no ouvido deles? Todos eles estavam esperando. Então, se porventura sai, vamos dizer assim, como a gente gosta de falar nos dias de hoje, as lendas urbanas, né? Sai uma lenda urbana, sai falando alguma coisa, por que não pode ter aí um fundo de verdade? Já que nós somos entendidos e somos sábios, vamos analisar as Escrituras para ver se a gente encontra algo, se está dentro do tempo ou não. Mas aí deixam de usar a lógica da mente da forma correta e entram no engano, deixam de enxergar, como falado ali, a vontade de Deus, deixam de enxergar a estrela e começam a enxergar as suas próprias vontades. Como entendidos da lei, deveriam se atentar para as boas novas anunciadas pelos anjos aos pastores. A salvação é manifesta no meio dos homens. E a partir desse ponto, considerar os acontecimentos futuros. Afinal, eles eram exímios conhecedores da lei. Isso aí nós já falamos, certo? Mas eles não consideram e nem prestam atenção no futuro. Também não se atentaram para um outro sinal anos depois. E com eles. Lucas 2, 46 e 47. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Contudo, não enxergaram por conta das suas mentes analíticas e religiosas. Lá atrás, quando nasceu, saiu uma notícia. Saiu uma notícia. Um povo que desapareceu, né? No caso aqui, o Salvador que apareceu. E eles não se atentaram e não quiseram olhar para essa situação. 12 anos depois, esse Salvador se apresenta a eles com tamanha sabedoria que não conseguem entender de onde vem aquilo. Peraí, saiu aquela notícia dizendo que o Salvador viria. A gente constatou as Escrituras, não deve estar muito longe realmente. E esse guri aparece aqui com tamanha sabedoria, será que não é ele? Nem o benefício da dúvida foi dado. Quando alguém se fecha numa redoma religiosa, naquilo que aprendeu, relutando e condenando tudo e a todos que aparentemente é diferente,
corre um sério risco de não perceber as boas novas. E se, porventura, perceberem, não aceitam. Então, a mente do entendimento daqueles que são muito lógicos, que são extremamente entendidos, que fazem tudo de acordo com o que está escrito, mas não na Bíblia, foi dito, mas não pelo Espírito, não por Deus, não pelo Filho, e se mantém cativo à religiosidade, e o Salvador se apresenta no meio deles, falando, questionando, com tamanha sabedoria, e não conseguem enxergar. E nós, muitas vezes, estamos nesse mesmo barco. Quantas vezes Deus já falou conosco e muitas vezes nós não entendemos. Por quê? Porque nós temos um padrão também. Porque nós temos uma rotina. Não estou encontrando isso aqui na palavra. Se saia qualquer coisa um pouco diferente daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente acha que é correto, a gente nem para analisar, nem ora para saber, nem coloca diante do Senhor para saber se aquilo é verdade, é verídico, não é, se é a vontade dele, se ele quer pegar uma coisa louca para confundir os sábios. A gente não dá esse benefício, porque Deus pode fazer isso. Deus pega uma coisa louca para confundir todo mundo. Então, é possível. Isso aconteceu exatamente com esses sábios, né? Em Mateus 12, 24 diz: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, ouvindo Jesus, aqui já é a questão que os sábios entendidos, eles permanecem com a mente cética. Aí tem aquela, em Mateus 12, 24, tem uma passagem onde Jesus vai curar um endemoniado surdo e mudo, e aí os fariseus, quando percebem e ouvem aquilo, eles saem dizendo que Jesus não expulsa os demônios por Beelzebu. E aí a gente vê todo Jesus falando que, peraí, se Beelzebu é expulso por Beelzebu, essa casa, num determinado momento, ela está perdida, né? Como é que vai estar brigando contra si? O destino deles é a ruína. Já a multidão, os pequeninos, só um minutinho aqui. Já a multidão, que são os pequeninos, viabilizam a possibilidade de ser o Messias. E aí dizem: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? E nós sabemos que Jesus, na Bíblia, muitas vezes, ele era chamado de filho de Davi. O cego, quando vinha atrás dele querendo a cura: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, os pequeninos conseguiram enxergar, mas até, em muitos casos, vai ter uma outra passagem que até esses pequeninos, a multidão, vai falar desse jeito: esse daí não é... Quando Jesus estava lá no meio da terra dele, fez pouquíssimos milagres, quando estava na sinagoga ensinando, vai falar: esse daí porventura não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos não conhecemos seus irmãos e suas irmãs? Então, até a multidão, até os pequeninos que cresceram, que está na terra dele, que cresceram, que o viram ensinando ali, eles falaram: não pode ser ele mesmo não, porque esse daí nós conhecemos, nós vimos, ele cresceu junto comigo, batia bola junto comigo, corria, ia lá para o cerrado pegar piqui comigo, então não é ele não. Então não é, gente, Jesus gosta de piqui, gente, que isso? Se fosse aqui no cerrado, ele ia comer piqui, não era pouco.
E aí, esses pequeninos que representam os mais simples, né? A quem Deus deixou de revelar aos sábios e revelou a eles, até eles de vez em quando deixam de enxergar por conta do seu entendimento. Nós estamos falando aqui do nosso discernimento. As coisas que são discernidas conforme a nossa vontade e conforme a nossa mente, e não conforme a vontade e a mente do Senhor. O filho de Davi, a multidão já tinha falado uma vez, e aí depois a multidão, os pequeninos, vai falar, mas nós conhecemos seu pai, nós conhecemos sua mãe, nós conhecemos seus irmãos. Então, com certeza, não é esse o filho de Davi que aqueles outros falaram ali. Então nós temos que ter muito cuidado no que diz respeito a isso. Se a gente conhece e aí de repente, da noite para o dia, como costuma dizer a minha mãe, da noite para o dia algo acontece e o Senhor levanta alguém, opa, esse aí não era aquele mendigo, não era aquele drogado que estava ali ontem, aquele que a gente deu esmola e hoje já está aqui desse jeito, aí a gente já vai começar a ficar assustado. Né? E muitas vezes a gente não dá crédito que o Senhor pode fazer isso. Pode. E a gente sabe também que tem aqueles que são aproveitadores. Mas a gente nunca deve deixar de olhar para a estrela. Na dúvida, se a gente não está conseguindo enxergar, joelho e oração. Que aquilo que a nossa mente não conseguir enxergar, e não vai enxergar mesmo, porque as questões espirituais são discernidas de forma espiritual e as não naturais de forma natural, e a gente tem a nossa sabedoria natural, que muitas vezes vai impedir que a nossa sabedoria espiritual chegue e atinja um determinado nível. E a gente tem que tomar cuidado para que uma não venha convergir com a outra e levar para um caminho, para um propósito, como foi falado lá em cima, distante da vontade de Deus. Outra situação no discernimento de sábios e entendidos, já acabei de falar, que foi Mateus 13, 54, 58, quando ele está lá na sinagoga, na terra dele, e que se maravilharam e falaram que não conheciam, porque eles os conheciam, e Jesus, desde pequenininho, e Jesus simplesmente fala, profeta não tem honra senão na sua casa. Por Jesus ter crescido no meio ou até junto com muitos dos que não creram nele, por ter levado uma vida normal, como eu falei, comendo piqui, por aí vai, e por todos o conhecerem, nesse caso, os entendidos, né, porque todo mundo conhecia, então era conforme o seu discernimento, não creram, ninguém creu nele. Desde os tempos dos patriarcas, devido ao discernimento distorcido, os hebreus nunca foram capazes de compreender o que o eu sou se revelou, nunca foram capazes de compreender que o eu sou se revelou a eles com proposta de, por eles, o seu nome ser propagado a todas as nações. Então, quando os anjos falaram para os pastores, boas novas é chegada, e que todo o povo vai se alegrar, o Salvador. Eles já saíram propagando. No que diz respeito ao discernimento do torcido dos hebreus, eles não perceberam isso. Gênesis 12, 3b diz, em ti serão benditas todas as nações da terra. Por eles, era para serem benditas todas as nações da terra. Mas eles não fizeram como os pequeninos. Na pessoa de Jonas, podemos ver claramente o discernimento distorcido desse discernimento desde lá do tempo dos hebreus, ao se negar a ir a Nínive, conforme ordena o Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, Jonas 1, 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Não é para que ela se converta, não. É contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até mim.
Mas Jonas sabia que se ele fosse e clamasse contra ela, na hora que falasse que, vamos dizer assim, a mão do Senhor ia pesar sobre eles, eles iam se converter. Então, espera lá. O Senhor se revelou, foi para nós. Ele é o nosso Deus. É nosso. Exclusivo. Como eu costumo dizer, é de mim mesmo, particular, pessoal, privado e de mais ninguém. Então, não vou não. E não foi. E durante o tempo em que Jesus caminhou por todas as cidades, sua missão foi exatamente a comissionada aos patriarcas. A mesma missão que foi dada aos patriarcas foi a missão que Jesus, quando ele começou, a missão dele foi exatamente essa, de levar o nome do Eu Sou a todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias, como já foi falado, né? E por cumprir o seu propósito, o propósito que lhe foi atribuído. Então, os hebreus não cumpriram, Jesus estava ali cumprindo. Porém, com o discernimento distorcido dos sábios e entendidos, o levou à morte. Observa que os sábios estavam seguindo a estrela, deixou de enxergá-la por um momento, em vez de ir para Belém, acabou chegando em Jerusalém, foi ao palácio atrás do rei, o nascido rei dos judeus não estava o rei Herodes, que era o rei dos judeus na época. E aí, o que ele fez? Opa, vai nascer um que vai tomar o meu lugar. Foi lá e mandou matar todas as crianças, já que os reis magos, o Senhor apareceu a eles. Olha eu falando rei magos de novo. E não voltou para dar notícia e matou todo mundo. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. Ele saiu ali falando a respeito do reino dos céus que tinha chegado. E aí o povo, não entenderam, os sábios entendidos não conseguiram entender, e isso fez com que o levassem à morte. Por isso, pois, os judeus, João 5, 15 e 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando a boa nova chega e está no meio deles, eles, pela religiosidade, pelo discernimento próprio, particular, pessoal, individual deles mesmos, eles não conseguem enxergar. E mais uma vez, essa falta de entendimento, essa falta de discernimento espiritual, vindo direto do trono do Senhor, leva alguém à morte. Dessa vez, o próprio Cristo. E a gente sabe que isso ia acontecer de uma forma ou de outra, aceitando ou não aceitando, ele ia ter que morrer. Desde o início, os sábios e entendidos não foram capazes de entender o amor de Deus. Escolheu um povo, os hebreus, para, através deles, abençoar todos os povos. Porém, o retiveram só para eles, como falado. E aí, Deus enviou seu Filho, para dar vida eterna a todos que nele crescem. Porém, Jesus declara em Mateus 15, 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Epa, peraí, eu acabei de falar que ele veio para todo mundo, e aqui agora a Escritura está dizendo que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem alguma coisa complicada aí? Parece que tem contraste, né? Mas Deus, em Jesus, cumpriu a promessa que tinha feito aos hebreus, que os hebreus não cumpriram, abençoar todas as famílias da terra. Vai matar, vai dar susto a quem tem coragem. Abençoar todas as famílias da terra. João 1, 11, 13. Veio para o que era seu,
E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que não andam conforme o seu discernimento, conforme a sua vontade, conforme a vontade da sua carne, mas conforme a vontade de Deus. Aqueles que andam seguindo a estrela o tempo todo, que não se distraem, não ficam caminhando nos seus discernimentos a ponto de perder a estrela, de perder o foco, de perder a vontade, de perder o Cristo, de perder o Salvador de vista e trilhar por caminhos onde gera vida onde gera morte e não vida. Ainda que os hebreus tivessem, já falei também, ainda que tivessem entendido a proposta do eu sou e tivessem propagado o seu nome por todas as famílias da terra, a vinda do Messias, o Salvador, seria imprescindível, pois só o seu sangue seria capaz de tirar do homem a culpa do pecado. Não havia outro jeito sem que fosse derramado o seu sangue. Mas ia acontecer, de uma forma ou de outra. Só seremos capazes de enxergar o que Deus quer nos mostrar quando deixarmos de lado o discernimento conforme a nossa mente e nos atentarmos para o discernimento segundo o Espírito de Deus. Sempre que nós estivermos caminhando conforme o nosso entendimento, conforme a nossa mente, abrirmos as Escrituras, estivermos orando com a nossa vontade, lermos um trecho e discernir ali conforme o meu entendimento, a gente vai dar, como dizia meus pais, com os burros na água. E isso vai gerar morte. Pode gerar a minha morte, como de muitos. Porque o ensinamento errado pode fazer com que muitos se desviem e depois não queiram mais retornar. Então, talvez os reis magos, talvez os sábios, os magos, eles nunca podem ter sabido da matança que aconteceu por conta deles terem desviado o foco da estrela por um instante. Mas o fato é que aconteceu. Talvez nós, por um erro, por um engano nosso, por uma falta de entendimento, pelo foco no Espírito, deixar de ouvir a vontade do Espírito e fazer a minha vontade, a gente pode levar vidas à morte. A gente pode nunca saber disso em vida, mas a gente vai saber. Os sábios, conforme seu entendimento, tiveram a revelação do nascimento de um rei. Os pastores, conforme a simplicidade, tiveram a revelação do nascimento do Salvador. Amém? E vamos continuar. Vamos continuar como os pequeninos, onde Deus não nos oculte de nada, mas vamos ter a sabedoria, aquela sabedoria que o Senhor nos dá para poder discernir realmente o que é bom e o que é ruim. E a partir daí, a gente aplicar não somente na nossa vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Seja com Paulo, seja com Cleito, com Gleice, com a pastora Gislene, com o Cristiane, com Dalvânia, ou com outro que o Senhor quiser que esteja. Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem, Pai amado, nos mostrado, pelo que o Senhor tem nos dado. Porque o Senhor, pela sua infinita misericórdia, o Senhor nos tem poupado, Pai amado, de andarmos conforme os nossos passos, conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer.
e tem nos mostrado, Pai amado, tem nos direcionado a trilhar pelo caminho da Tua Palavra, com discernimento dado diretamente pelo Teu Espírito Santo. E nós sabemos, Pai amado, que temos que continuar trilhando nesse caminho, porque no primeiro momento em que nós permitimos que o nosso eu, que a nossa vontade, o nosso querer, o nosso orgulho, a glória para que a gente de repente venha querer para nós mesmos, venham nos tirar, Pai amado, da Tua vontade, venham nos tirar do Teu caminho, e a consequência, Pai amado, venha a ser desastrosa. Não permita, Senhor Jesus, que nem a nós e nem aqueles que estão procurando caminhar, Pai amado, diante de Ti, Te buscando, procurando, tentando crescer, Pai amado, permanecer firme e forte no caminho e no caminho estreito, venham, Pai amado, permitir que qualquer distração, qualquer ação maligna, qualquer ação humana, Pai amado, que muitas vezes o maligno vem de forma natural, vem de forma humana, para nos distanciar de Ti. Conceda-nos, Pai amado, uma mente cativa à mente do Teu Filho Jesus Cristo, onde, Pai amado, toda e qualquer seta maligna, inflamada, e como foi falado aqui hoje, Pai amado, não venha nos atingir, mas que, Pai amado, pela nossa fé, ela possa ser apagada, destruída, e a gente continue firme, Pai amado, seguindo os Teus passos, seguindo o Teu Filho, e jamais desviando, Pai amado, a nossa mente, o nosso discernimento, conforme o discernimento do Teu Espírito Santo, que nos é dado dia a dia, noite a noite, o tempo todo. E assim, Pai amado, nós Te pedimos, Te desejamos graças, Te damos, Pai amado, honra e glória, porque só o Senhor é digno dela. E se em algum momento, Pai amado, qualquer um de nós aqui na terra vier requerer essa glória para si próprio, para se beneficiar dela, que o Senhor, como foi falado aqui hoje também, Pai amado, possa lançar a sua seta, Pai amado, para que nos atinja e venha, Pai amado, fazer com que a gente se converta de fato e de verdade, e a gente se renda, Pai amado, à Tua vontade. Que seja feita, Pai amado, sempre em nossa vida, a Tua vontade e não a nossa. Por isso, nós oramos, Te damos graças, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.